pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e a minha convidada hoje é a professora Julice. Olá, professora Julice, tudo bem? Tudo bem, professora Josi. Prazer de estar aqui, né? Eu sou fã das suas entrevistas, porque eu gosto muito desse canal. O encontro de vocês, professor, professora, é maravilhoso, né? Dá voz aos professores, né? Dá valor aos professores. Então, eu achei esse trabalho excelente. Você está de parabéns. Quem é a professora Julice? Você pode falar da sua vida profissional, infância, família, vida acadêmica? Posso, sim. Minha infância. Eu nasci aqui em São Paulo, fui criada aqui na cidade de São Paulo, moro na Zona Sul. Estudei sempre aqui na escola pública, né, na escola Procópio Ferreira. Sou uma das alunas das primeiras turmas do Procópio Ferreira, né, desde 1978. Assim, tive uma vida simples, né, meus pais muito simples. Minha mãe não trabalhava, só cuidava dos filhos, né? Nós somos em quatro irmãos. Eu sou a mais velha, então ajudei bastante em casa, cuidando dos meus irmãos. Uma vida simples, né? Depois fui fazer o colegial lá no Renato Braga. E aí eu parei de estudar, né? E mais tarde, quando eu já estava com quase 30 anos, eu resolvi fazer o magistério, né? Eu saí do meu emprego, onde eu trabalhava já há um bom tempo, 12 anos, e eu fui convidada por uma amiga para fazer o magistério. E eu fui fazer o magistério, e quando eu comecei a fazer, eu me apaixonei, né? Me apaixonei pelo magistério, principalmente quando a gente começou lá assistir às aulas, né, acompanhar as professoras, aí eu achei maravilhoso. E gostei demais, né, já prestei concurso e já comecei a trabalhar, assim, pelo estado, depois até em ONG eu trabalhei, né, para uma vontade mesmo de dar aula. E aí foi quando fui chamada pela prefeitura. Graças a Deus passei nesse concurso, né? Passei também em outro concurso no Taboão, mas lá não fui chamada, acho que por conta do número de pessoas, acabei não sendo chamada, mas aqui na prefeitura de São Paulo fui chamada e comecei o meu trabalho, né? Trabalhei também no estado por 3 anos, mas optei ficar só na prefeitura, né? E estou feliz. Então, vamos falar agora de projetos. Eu sei que você gosta muito de trabalhar com projetos, já realizou, foi idealizadora de vários projetos, e você vai escolher um dos seus projetos para a gente estar falando. Qual o projeto que você vai escolher para falar? Eu trabalhei com alguns projetos, sim, mas das minhas paixões foi o projeto Alimentação, que eu trabalhei, né? Foi em 2017, a gente fez um projeto muito legal, em que nós finalizamos esse projeto indo numa feira com as crianças, né? Esse projeto nós iniciamos por conta das crianças, a gente observar que as crianças não se alimentavam direito, não aceitavam os alimentos, né? Apesar disso ser uma coisa contínua, todo ano a gente encontra crianças que não aceitam alimento, que não conhecem os alimentos, né? Tem criança que não conhece, não sabe o que é cenoura. E assim, para mim é um absurdo, mas as crianças não têm familiaridade com os vegetais, com os legumes, com as frutas, né? Apesar de elas serem muito pequenas, realmente a gente entender que elas não têm essa familiaridade, mas a gente vê que cada vez mais as crianças estão perdendo esse contato com as coisas da natureza, né? E a alimentação entra nisso. E aí a gente começou a trabalhar esse projeto Alimentação, pensando
como oferecer esse alimento para essa criança que se recusa, que vira o rosto e não aceita comer de jeito nenhum. Uma criança que passa 10 horas numa escola e que não aceita nada do que é oferecido, né? E aí você vai conversar com a família, ela come assim, ela come assado, ela só come só arroz ou só arroz com caldo, né? Aquelas várias conversas que tem. Mas ela precisa, né? Ela precisa de alimentação, porque a gente sabe o quanto é necessário no desenvolvimento físico, emocional, né, da criança, a alimentação. Então, nós começamos esse projeto porque nós tínhamos muitas crianças que não se alimentavam bem, né? Umas pegavam ainda, experimentavam e jogavam fora, e outras nem experimentavam. E a gente começou com esse projeto e aí a gente levava os alimentos para as crianças, né? Eles experimentavam alguns crus, outros cozidos, e eles iam saboreando, e a gente fazia os pratos. Depois nós fizemos uma horta com cenoura, né? Onde as crianças plantarem, acompanharam essa horta. Nós façamos vídeos para as crianças de vários alimentos, como que eles crescem, como esses alimentos se desenvolvem. Nós mostramos para eles a seca, a vegetação, para saber, né, para eles terem noção da importância, né, do cultivo, de como isso acontece, o que acontece na falta ou no excesso de cultivo. Falamos da fome também, né? Nós mostramos também que a fome, como ela acontece no mundo, né? Então, assim, a gente não quis chocar as crianças, mas também quis passar para elas assim tudo que envolve a alimentação. Foi um trabalho maravilhoso, um projeto abraçado assim pelos professores, pela coordenação, e a gente finalizou esse trabalho fazendo um passeio maravilhoso pela feira, né, onde a gente foi andando até a feira, e lá na feira as crianças andaram em todas as bancas da feira, né, elas se divertiram porque estavam juntas lá, todos na feira, e conheceram, viram coisas que elas não estavam assim acostumadas, né, a ver. Eu lembro que elas ficaram muito impressionadas com peixe, né, que era uma coisa assim diferente, o olho do peixe, tudo. E foi muito legal. Para terminar, nós compramos tomate, cebola, pastel, e voltamos para a escola, fizemos um pastel assim de feira com saladinha, e aí eles saborearam aquele pastel da feira, né, que simbolizou assim, e eles comeram cebola, tomate, e nós finalizamos aquele ano com as crianças comendo muito melhor, né? Nossas crianças começaram a comer arroz, feijão, que é uma coisa assim que é muito difícil, não é toda criança que come feijão, a maioria come arroz e carne, né? Todo ano a gente encontra esse tipo de criança. Quem é professora de educação infantil sabe disso. E comendo legumes e verdura, né? Que foi maravilhoso. Eles começaram a conhecer chuchus, cenoura, batatinha, abobrinha, alface, coisas que eles viam, sabiam que tem na escola, mas eles não experimentam, eles vai para o lixo e não querem experimentar. E esse projeto, ele deu essa oportunidade para as crianças, e eu tenho certeza que essas crianças até hoje se alimentam dessas coisas, porque passou a fazer parte do prato de alimentação delas. Então, o objetivo desse projeto era despertar a criança o interesse por uma alimentação saudável e nutritiva. Sim, com certeza, com certeza.
E o conhecimento também dos alimentos como vegetais, né? Vegetais, legumes, os cereais, porque infelizmente tem muita criança, assim, eu que fui criada brincando debaixo de um pé de chuchu, colhendo chuchu para minha mãe descascar e fazer e comer, né? Então, assim, me admira muito hoje uma criança não saber o que é um chuchu, uma cenoura, uma batatinha, né? Coisas assim que elas desconhecem, que elas não sabem, que elas recusam, que elas viram o rosto e não aceitam mesmo, né? Esse tipo de alimento. Então, assim, a gente tem que ofertar, de oferecer, de, sabe, falar sobre esse alimento para que desperte esse interesse na criança. Lembrando para as pessoas, né, Julice, que a educação infantil, todos os projetos que são aplicados é através da observação do professor, que vai ver o que está faltando ali no momento para aquela criança. E através da observação foi notado que as crianças não se alimentavam bem, não conheciam certos tipos de alimentos. Exato, através de observação, às vezes através de uma curiosidade também, né? Já fiz outros projetos que as crianças perguntaram sobre os bichos, né? Os bichos do jardim. Então, assim, vai do que desperta, que chama muito a atenção da turminha ou do professor em relação a uma coisa que está, assim, mais gritante, e aí a gente elabora um projeto, né? No caso, naquele ano, estava demais, assim, né? A gente tinha de 25 crianças, quase 5 crianças que não aceitavam absolutamente nada, né? Não queriam comer, se recusavam a comer, e eram crianças que não comiam, que a gente sabia também, pelos pais, que não comiam bem em casa. Então, nada mais do que fazer um projeto para ajudar essas crianças, né? Então, em todo momento, houve a participação das crianças. Com certeza. As crianças, elas experimentavam o alimento, elas tocavam naquele alimento, né? Então, assim, tinha participação delas, né? Então, no final do projeto, que foi em outubro, né? De outubro para novembro, todos os objetivos foram alcançados, que era fazer com que as crianças tivessem interesse por uma alimentação saudável, beterraba, cenoura, tomate. Sabe, frutas, manga, por exemplo, né? Laranja, banana, que assim, a banana ela é muito bem aceita, mas a manga, por exemplo, melancia que dá na escola, né? Principalmente os alimentos que são fornecidos na escola. Esses alimentos, legumes e verduras que são fornecidos na escola são geralmente muito rejeitados, assim, pelas crianças, né? Então, a gente tem que ofertar através de, sabe, numa insistência, no conhecimento do que é aquele alimento, para que a criança desperte o interesse em experimentar e saber, né? E também a participação da família, né? É fundamental nisso, né? Porque se isso também não faz parte do cardápio da criança em casa, fica muito difícil. Então, também convencer as famílias a apresentar esses alimentos em casa, né? Fazer com que a família participe. Então, a gente pedia esses alimentos, olha, amanhã traga um chuchu, uma abobrinha, né? Então, a família participava também. E o retorno foi isso, né? Que as crianças, ouvi dos pais que as crianças estavam comendo melhor, né? Isso foi muito bom. Há professores que não gostam de trabalhar com projeto, acham que os resultados, eles são muito demorados. O que você acha? O que você pode falar sobre isso? Sobre o professor que não gosta de trabalhar com projeto? O projeto é um trabalho demorado, né?
Ele é um trabalho demorado, você não obtém um resultado de imediato. Então, assim, e ele é um trabalho que é difícil fazer sozinho, né? Você precisa do trabalho, da cooperação da escola, do coordenador, de outros professores, da família, né? Das crianças, dos alunos. Então, você precisa da colaboração. Então, é um trabalho um tanto árduo, assim, mas ele geralmente obtém, assim, resultados maravilhosos, né? Então, a gente tem que se dedicar um pouco mais, pesquisar, né? Correr atrás de material que nem sempre é muito, muito fácil. Às vezes você marca um dia para fazer aquela coisa, mas você não tem ainda o recurso, material, então você tem que ser mais persistente naquilo. Então, não é fácil, mas eu acredito no resultado. Então, eu gosto de trabalhar com projeto. Particularmente, a vida do professor não é fácil, né? Não é fácil. O professor tem uma carga um tanto difícil, porque assim, os recursos são muito poucos, né? O professor, às vezes, é giz e lousa, e às vezes nem giz. Então, ele tem pouca coisa para fazer, mas tem que ter um pouco de boa vontade para poder fazer isso, envolver outras pessoas, né, dentro daquilo. Dá tempo ao tempo também, né, porque as coisas não acontecem assim de imediato, mas saber também que nem tudo vai ser tudo maravilhoso, mas no passo a passo a gente consegue sim, né? A gente consegue ter resultados assim satisfatórios, né? Para se fazer um projeto, temos que ter a parceria da escola, da família, e o professor, ele se torna um pesquisador. Na verdade, o professor, ele é um pesquisador. Ele é, sem dúvida. Existe um passo a passo para se fazer um projeto? Sim, sempre tem, sim. Primeiro, a observação, né? Às vezes parte da curiosidade mesmo de umas crianças, como eu já disse, dos alunos, da observação dessa turma, né? Da gente perceber o que chama mais atenção naquela turma, porque geralmente a gente vê as características daquela turma final de fevereiro, em março, a gente já consegue observar aquilo. Então, chamou a atenção, a gente já pode pensar em um projeto, né? E aí, a partir daí, levar essa ideia às crianças, à família, ao coordenador, né? Aos outros professores, porque fazer um projeto sozinho é impossível, praticamente, né? É muito difícil. Então, apresentar aquilo, também ter, assim, estar aberto a receber novas ideias, né? Novas coisas, porque o projeto, ele é assim, a gente começa pensando numa ideia, mas ele toma outros rumos, outros caminhos, né? Ele cria ramificações que a gente, às vezes, nem imaginou que ele ia acontecer, né? Então, tem que ter essa sensibilidade para saber que um projeto, às vezes, ele vai ter outro caminho, né? E ele vai despertar também outras curiosidades nas crianças, né? Às vezes até na gente mesmo, coisas que a gente não sabia e que a gente vai querer apresentar, às vezes, para as crianças, uma curiosidade boa, né? Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria novamente na área da educação? Sem dúvida. Apesar de toda a dificuldade, sabe, ela o fato da gente começar todo ano com uma nova turma, renova a nossa profissão, sabe? É diferente, você, apesar
ser igual, né? Muita coisa ser parecida, mas você tá ali renovando, é uma turminha nova, sabe? São pessoas diferentes, então eu acho que, não sei, eu não penso em outra profissão, não, né? Eu acho que é a área da educação, e sem contar que ela é nobre. O que é ser professor para você? Eu acho que é dedicação. Eu acho que o professor tem que ter dedicação, né? Tem que ter persistência, muita persistência, sabe? A gente não pode desistir assim de primeira, não, porque assim as dificuldades são muitas, os problemas são muitos, mas a gente tem que ter persistência naquela dificuldade que a gente está sofrendo com aquela criança, às vezes com aquele aluno, e ver que é assim, acreditar bastante mesmo, porque o ser humano tem condições, basta, sabe, uma ajuda, uma insistência um pouquinho maior, a gente consegue, principalmente a criança, que é um ser que está aberto a aprender, né, que está disposto a conhecer esse mundo. Então, assim, a gente não precisa insistir muito com ele, porque ele já está com essa vontade, né, de saber. Então, o jovem, a criança, ele traz isso, né, naturalmente, ele já tem isso na sua essência. Então, basta a gente, sabe, se esforçar um pouquinho, se não conseguiu de um jeito, tenta de outro, mas com certeza aquele jovem vai conseguir. Então, acho que é isso, é persistência. Você pode deixar uma mensagem de incentivo para os professores? Olha, tá difícil. Não tá fácil, sabe? O professor cada dia tá levando uma novidade, ele tem uma novidade na carreira, ele tem uma novidade pedagógica. A profissão está sempre assim, sofrendo algumas transformações que nem sempre são para melhorar, mas o professor tem que pensar que as profissões, qualquer profissão é para servir o outro ser humano, né? A gente qualquer profissão é de serviço ao outro, mas a profissão do professor, ela é uma base para as outras profissões. Então, assim, o professor eu respeito muito, não é porque eu seja um professor, mas eu respeito muito essa categoria, porque ele é a base de tudo, né? O professor, se você pensar assim, que em quase todas as profissões você tem que ter alguém que te apoie, que te ajude, que te ensine, e essa pessoa é chamada de professor, então vamos respeitar essa pessoa, né? Vamos respeitar. Então, assim, eu acho que o professor, o que eu diria a ele é: persista, insista na sua profissão, respeite, valorize, sabe? Porque é importante, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser mais respeitada, né? Porque sem professor é aquilo que Paulo Freire falou, né? Sem educação, né? Tão pouco ela não acontece, né? É isso. Na verdade, a educação é a transformação. É a transformação. Creio que sem o professor não existiria outras profissões. Então, todas as profissões passam pela mão do professor. Passa. A gente necessita de ajuda, e quem pode ajudar, quem está preparado para isso, é o professor, né? Então, assim, precisa ser mais valorizado.
E essa valorização passa pelo salário, passa por cursos, passa por valorização dentro da escola, né? Respeito dentro da escola, uma valorização social, né? Menos violência quanto professor, né? Eu acho que os caminhos são amplos assim. Muito bom, Julice. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Bem, eu quero agradecer a você e dizer que, como eu disse antes, que esse trabalho seu, trabalho aqui, trazendo o professor a falar, é maravilhoso, né? Eu espero que você continue por muito tempo com esse trabalho, né? Eu sou fã, como disse, eu acho importantíssimo isso, né? Não por ser a minha categoria, mas porque é daqui, como eu disse, né? Vou ser repetitiva, mas é a base do professor, né? Eu acho que a sociedade moderna de hoje, quer dizer, de muitos tempos, não dá mais para viver sem um professor. Então, né? A gente tem que abraçar, acolher e tentar o máximo valorizar, né? Melhorar cada vez mais. Melhorar cada vez mais, isso mesmo. Muito obrigada, Julice. Obrigada a você. Inscreva-se no meu canal, aperte o sininho e deixe o seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.